Bom dia. Eu já vou ligar a câmera aqui, só um instantinho. Bom dia. Gente, já vou ligar a câmera, só um instantinho, tá? Bom, como é que tá, como é que está, como está o andamento das atividades de desenho técnico? Quem tem alguma dúvida? Ah, o Leonardo fez o EPO1 para treinar, certo? E o que que tu achou, Leonardo? Tu achou muito difícil? Como é que tu... Certo. E tu achou muito difícil de realizar as atividades, né? A representação do objeto ficou de uma forma intuitiva para ti? Porque no sistema de vistas, às vezes as pessoas não conseguem fazer bem
A associação, quer mostrar o exercício? Ah, vai ser por PDF ou por câmera? Certo, vou autorizar o compartilhamento de tela aqui, então. No momento que já pode compartilhar a tela assim que tiver o arquivo em mãos. Bom, esse é o de simetria, né? É o exercício das É, curvas da mão professor, livre. eu refiz ele, tá certo, sim, ou não? Ainda não, porque você não está espelhando, né? Para espelhar, teria que espelhar em relação ao eixo inclinado de 45 graus a curva, né? Então, aqui, onde a concavidade da curva ela está virada, você, na hora de fazer o desenho, vai ter que virar para o outro lado. Se a curva está assim, você vai ter que desenhar a curva assim. Observa bem o movimento da minha mão, né? Se a curva está assim, você vai ter que desenhar a curva assim. Isso aqui é o espelhamento. Tá claro? Tá bom. Passar já. Esse aqui eu fiz a cavaleira. Certo. A cavaleira, tá certo, tá? Até foi até legal ter mostrado esse desenho, porque na tela é bom ilustrar a parte da redução lateral, né? Aqui, como o eixo do exercício mostrado no vídeo da cavaleira, ele foi um eixo de 45 graus, né? O desenho foi feito com uma representação de cavaleira com a distorção, com a base da peça com o eixo inclinado em 45 graus. Aí quando você representa a base da peça com o eixo em 45 graus, é como se você estivesse posicionando a peça numa superfície horizontal e rotacionando essa peça em torno de um eixo perpendicular a essa superfície da base e rotacionando a peça de tal modo que você consiga enxergar uma parte da lateral. A ideia da cavaleira é transmitir essa sensação de rotação da peça sobre uma superfície horizontal. Tá? E por isso que as linhas de formação da imagem elas vão ser inclinadas sempre em relação ao eixo perpendicular ao plano de projeção. Tá? O plano de projeção vai ser perpendicular à base da superfície e as linhas de rotação e as linhas de formação, desculpa, da peça, elas vão ser perpendiculares ao eixo perpendiculares, as linhas de rotação da peça, elas vão ser sempre inclinadas em relação ao eixo perpendicular em relação ao plano de projeção, tá? Enquanto que o eixo de rotação vai ser perpendicular a essa linha imaginária É que como se tivesse em quase relação à vendo superfície de horizontal. frente. Pode falar. É como se tivesse quase vendo aqui de frente essa parte aqui, assim. Isso, é como se você enxergasse ao mesmo tempo a frente da peça e uma partezinha da profundidade. Por isso que se representa a chamada distorção lateral. Tá? Aí a distorção lateral, ela vai depender do giro que você dá na peça. Tá? E esse giro, ele tem esse giro ele corresponde ele é determinado pelas linhas de formação da imagem, tá? Então, quanto mais você girar a peça, mais lateral você vai ver. Só que as linhas de formação da imagem, como elas têm uma referência diferente em relação ao eixo de rotação,
Essas linhas de formação da imagem, elas vão, quanto menos você gira, mais você enxerga a lateral, tá? Porque a linha de rotação da imagem é perpendicular em relação ao plano de projeção, enquanto que a linha de rotação da peça, o eixo de rotação da peça, ele é perpendicular à superfície da base, tá? Então, quanto menos inclinadas forem as linhas de formação da imagem em relação ao plano de projeção, mais lateral você vai enxergar. Tá claro? Sim. Volta ali para a cavaleira rapidinho, por favor. Então, ali e esse desenho está todo certo, por quê? Né? Porque foi representada de forma adequada a distorção lateral. Eu gosto sempre de passar para os alunos a distorção lateral de 45 graus, porque se você gira a peça 45 graus sobre uma superfície horizontal, você vai enxergar uma quantidade razoável de profundidade. E essa quantidade razoável de profundidade normalmente é de quanto? Você vai enxergar como se a peça tivesse sido comprimida pela metade, como se a lateral tivesse sido comprimida pela metade na sua base, né? A altura não se modifica, tá? E em relação às linhas de formação da imagem, essa distorção é a mesma do giro que você dá na peça, tá? Já se eu giro a peça 30 graus, eu vou enxergar um pouquinho de lateral, mas a minha linha de distorção da imagem vai ser de 60. Agora, o caso da isométrica. A isométrica, você teve que modificar alguma medida? Não. Não teve, né? Porque a isométrica ela não tem distorção nas arestas, a peça é representada na sua verdadeira grandeza. Quando não há distorções das medidas, alterações das medidas em relação às proporções e as proporções das medidas do objeto são mantidas entre si, é o que a gente chama de verdadeira grandeza. Tá? As proporções entre as dimensões do objeto não são alteradas, as dimensões principais do objeto. No caso da cavaleira, como houve a redução lateral, então as medidas, as proporções entre as dimensões principais do objeto, elas são alteradas. É claro? Sim. Agora o IPO. Agora o EPO. Quer que eu Só aproxime? que antes de passar para o EPO, volta ali um pouquinho na isométrica, por favor. Tá bom. Bom, então, ali na isométrica, né, a gente não tem a distorção entre dimensões, a gente tem as proporções mantidas, ou seja, a verdadeira grandeza. Só que observem os ângulos da peça. Quando você vê a peça fisicamente, qual que seria o ângulo aqui entre a largura e a profundidade da base? Perguntinha para vocês, podem responder por microfone ou no chat, tanto faz. O de 30 mesmo que foi tirada a tangente? Não, a medida entre a largura, a medida de ângulo entre a largura da base e a profundidade da base. Quando você vê a peça fisicamente, qual que é essa medida? A base é o quê? A base é Daqui que e figura aqui. geométrica, para começar. Retângulo. A base é um retângulo. Se é um retângulo, isso, ó, o Luiz Fernando respondeu. Então, a base vai ter 90 graus entre a largura e a profundidade, na realidade. E Mas esse ângulo que está representado no desenho é de 90 graus entre a largura e a profundidade? é de 120? É 120, né? Por quê? Porque eu tenho 30 na abertura à direita e 30 na abertura à esquerda. Então, vai ser 120, para poder fechar 180 na horizontal. Tá? E por que é 120 aqui? Então, o que isso evidencia? Né? Por que eu estou querendo comentar
a medida dos ângulos da base, né? E também que seria o ângulo entre a largura e a altura, entre a altura e a profundidade. Tá? O que isso implica? Implica que a perspectiva isométrica, em vez de sofrer a sua distorção nas arestas da peça, a distorção na perspectiva isométrica se apresenta nos ângulos. É uma forma que eu costumo dizer de fazer o desenho caber na folha. Porque o objeto ele é tridimensional, certo? Então, como é que você vai fazer um objeto de 3 dimensões ser representado numa folha de 2? Você vai ter que aplicar alguma distorção. E no caso da perspectiva isométrica, essa distorção é aplicada nos ângulos. Tá claro? Sim. É uma transformação que se faz para poder representar um objeto de 3 dimensões em 2. Bom, passando para PO, né? Esse exercício, né, só para ficar bem claro, ele não está listado entre os que valem nota na entrega. Esse foi indicado apenas para a prática, para que vocês possam treinar o traçado e a atividade. Tá? Como você havia comentado, né, por que tu acha que os teus exercícios estão certos, Leonardo? Quer dizer, eu tô com uma dúvida aqui, deixa eu tentar mostrar. Eu não sei se aqui eu tenho que mostrar a profundidade, tipo, assim, ou não. Depende, tá? Tem alguns casos que você vai indicar, mas vai depender da peça que você tem, tá? Quando você tem desníveis, sim, você acaba indicando, de certa forma, a profundidade na peça, tá? Nesse caso, mas nesses exemplos que você está apresentando, não. Por quê? Quando que vai ser necessário representar a profundidade da peça? Por exemplo, na vista frontal, que a vista frontal, a rigor, ela não exibe a profundidade. Os sistemas de projeções ortogonais, eles funcionam da seguinte maneira, como se fosse um quebra-cabeça. Tá? E como se fosse aqueles modelos que você tem que recortar um objeto e depois montá-lo. Tá? É assim que funciona. Ele é uma planificação. Tá? O nome disso é planificação. E o sistema de projeções ortogonais nada mais é do que uma planificação do objeto. Se é uma planificação, então o que eu faço na representação planificada? Na representação planificada, a gente representa o objeto através de visualizações de superfícies. Tá? E nos sistemas de projeções ortogonais, como que essa superfície é visualizada? Você projeta a imagem do objeto, utilizando linhas ortogonais de formação da imagem sobre o plano que o objeto vai ser projetado. Então, o observador ele vai enxergar o objeto de um determinado ponto de vista e ele vai projetar a imagem desse objeto sobre um plano através de linhas de formação da imagem ortogonais ao plano que a imagem está sendo projetada. Então, por isso que a gente obtém as imagens aqui apresentadas. Tá? Bom, e respondendo a pergunta do Leonardo, né, por que eu estou falando tudo isso antes de responder a pergunta? Porque primeiro tem que ficar bem claro o que é planificação e sistema de projeção ortogonal. Tá? O sistema de projeção ortogonal ele é um caso particular de planificação, só para deixar bem claro. E como que eu vou extrair as imagens desse sistema? Eu vou enxergar o objeto a partir de 6 pontos de vista diferentes e eu vou representar a imagem desse objeto sobre um plano de projeção
que é formada por linhas de formação da imagem que são perpendiculares a esse plano de projeção. Tá? Então, e como que eu vou organizar as imagens desse objeto? As imagens do objeto, elas vão ser organizadas conforme o sistema normativo, tá? Ou o sistema, conforme o sistema normativo e com base na localização do objeto em determinado diedro, ou seja, um quadrante de planos do espaço de representação, conforme está informado lá na videoaula sobre sistemas de projeções ortogonais. Tá? Tu chegou a assistir essa videoaula antes de Sim. fazer a atividade? Aham. Eu imagino que sim, até pelas tuas respostas, mas só para confirmar. Bom, então, aqui é o seguinte, tá? Então, como que o Leonardo organizou as vistas aqui? Tá? Ele organizou conforme o sistema de organização do primeiro diedro, ou seja, imaginou-se que o objeto está à frente dos planos de projeção da imagem, do plano em que a imagem vai ser projetada. Por esse motivo que a vista lateral esquerda, ela acaba sendo organizada na representação à direita da vista frontal. A vista frontal é sempre a vista de referência. E no caso do primeiro diedro, como eu imagino que o objeto ele vai ser projetado num plano que se encontra atrás da parte do objeto que eu estou visualizando, então a vista, se eu estiver visualizando, por exemplo, a lateral esquerda do objeto, eu vou representar a lateral esquerda à direita da representação da vista frontal. Por quê? Porque eu vou imaginar que a imagem do objeto está sendo projetada num plano atrás dessa vista lateral. E quando eu abro, como se fosse desmontar uma caixa, o plano que contém as imagens projetadas dos objetos, a superfície que contém as imagens projetadas dos objetos, né, como se eu fosse desmembrar esses planos e rotacionar esses planos através das suas intersecções, em relação às suas intersecções, né, no espaço. Então, eu vou verificar que a vista lateral esquerda ela vai se posicionar à direita da vista frontal, nessa rotação de 90 graus entre as intersecções. Tá? É como se eu fosse desmembrar uma caixa. Né? É basicamente a mesma dinâmica. Bom, e no caso da vista superior, por que a vista superior aparece embaixo da frontal? Pelo mesmo motivo, porque eu imagino que eu enxergo a parte de cima da peça à frente do plano que vai ser projetada essa imagem, que seria o plano da base da peça. E por isso que na hora de eu fazer o desmembramento dos planos de projeção que contém as imagens das vistas ortogonais, a vista superior ela vai aparecer abaixo da vista frontal. Tá claro? Isso no primeiro diedro, porque imagino que o objeto ele está à frente do plano representado. Todos os EPOs vão ter que ser feitos desse jeito, né? Sim, todos os EPOs, né? E mais um detalhe. Esse sistema de representação é o sistema adotado pela ABNT, que é o sistema que nós adotamos aqui no Brasil. Tá? Então, quando eu vou confeccionar um manual de um produto, tá? O sistema de vistas ortogonais é muito utilizado no desenho mecânico, assim como vistas em corte, tá? Que a gente vai assistir a parte teórica e vai executar a parte prática de vistas em cortes no desenho arquitetônico. Tá? Então, o desenho de vistas ortogonais e de vistas em corte, né, que na verdade são vistas ortogonais de uma forma mais detalhada, são muito utilizados na prática, tá? No ambiente de trabalho,
na apresentação de produtos, tá? Quando eu quero fazer um manual de um produto e eu quero ilustrar as vistas do produto que eu estou vendendo, ou de uma peça que eu estou vendendo e como que, quais são os detalhes e as suas dimensões, tá? Então, as vistas ortogonais, elas se aplicam principalmente nos manuais. E aqui no Brasil, os objetos são todos representados no primeiro diedro. Na Europa também, tá? Na verdade, a maioria dos casos a representação adotada é a do primeiro diedro. Ela é mais intuitiva, só que em termos de organização e de identificação da localização das vistas, existe também uma outra representação que é utilizada, que é a representação do terceiro diedro, que é adotada no sistema americano, na normativa americana. E qual que é a diferença? A diferença é que eu considero que o plano está acima do objeto que contém a imagem a ser representada. É como se eu carimbasse o objeto, a imagem do objeto no plano. Não como se eu estivesse visualizando a imagem do objeto no plano. Tá? E qual que é a vantagem desse sistema? A vista lateral direita vai estar à direita. A vista superior vai estar acima da frontal. A lateral direita vai estar à direita da frontal. A lateral esquerda vai estar à esquerda da frontal. E assim vai. Tá claro? Só que ele é menos intuitivo, porque o plano está à frente do objeto, da parte do objeto a ser representada. Ô, Tá pessoal, eu fiquei claro? com dúvida aqui nessas linhas aqui também. Deixa eu ver. Eu teria que fazer aqui. Peraí. Teria que fazer tipo outro tracejado aqui também. Não, isso aí tem a ver com a tua pergunta anterior, tá? Até agora eu não falei da profundidade, eu só fiz uma revisão para deixar bem claro, tá? Por que que não se representa a profundidade nas vistas, tá? Quando que eu vou representar a profundidade? Quando tiver um desnível. Como que eu identifico um desnível num sistema de projeções ortogonais? Você simplesmente, esse desnível, ele vai fazer com que um ponto de determinada parte da vista do objeto esteja num local diferente do ponto que contém, que vai ser ligado a uma aresta. Por exemplo, Se tivesse um corte aqui assim. se tivesse uma rampa, Aham. né? A rampa ela é um desnível. E essa folha ainda não tem, mas nas demais folhas vocês vão observar isso. Nas primeiras folhas ainda não tem muito exercício de rampa, num primeiro momento. Eu vou pegar essa peça aqui do exemplo, que eu quero mostrar o seguinte, porque essa daqui ela tem é mais fácil de identificar. Depois eu vou comentar essa direita da tela. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A vista frontal desse objeto do exemplo, tá? É. Eu tenho profundidade representada no elemento vazado do canto superior esquerdo da imagem da vista frontal? Sim ou não? Podem responder. Não entendi muito bem a pergunta. Não, eu tenho essa, ó, aqui concentrando na imagem da vista frontal do exemplo. A gente tem o objeto em perspectiva, ele tem um elemento vazado no canto superior esquerdo dele, certo? Sim. E esse elemento vazado, ele está representado somente por esse retângulo aqui, ó, que representa um quarto da peça na vista frontal, certo? Sim. Mas esse elemento vazado, esse corte do elemento vazado, ele na frente, ele tem uma profundidadezinha, certo? Aqui na perspectiva a gente enxerga essa profundidade. Mas essa profundidade, ela está representada na vista frontal?
Não. Não tá, e por que que não tá? Porque o ponto que representa o fundo do corte, ele está imediatamente atrás do ponto que representa a frente do corte, da profundidade. Uhum. É claro? Sim. Tá Então, bom. eu vou pedir... Não, pode deixar a imagem grande ali do jeito que estava, Leonardo. Não, na verdade, fazer o seguinte, eu vou pedir para te me enviar esse arquivo que eu quero mostrar aqui. Eu vou fazer as marcações que fica mais fácil. É, melhor, tá bom. Que eu não quero solicitar o controle do teu computador. Eu prefiro que vocês me enviem um arquivo. Será que dá pra enviar pelo chat? Dá para enviar pelo chat. Tem um clipezinho ali no menu do chat que você pode enviar, aí eu consigo abrir aqui. Eu só não sei se tu vai conseguir anexar com ele aberto. Tô enviando. Uhum. Não pode esquecer de apertar no aviãozinho ali de envio de mensagem, que aí ele vai. Eu já abri aqui. Tô compartilhando a tela ainda ou não? Não, não. Tá bom. Só vou ter que... Deixa eu fazer o download aqui. Bom, estão vendo a tela? Sim. Bom, então aqui o que a gente estava mostrando no desenho do Leonardo. Deixa eu dar um... Opa. Então. Ele não aumenta. Bom, então é o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui um lápis vermelho. Então, o que eu estava falando anteriormente, né? Aqui na vista frontal a gente não vê a profundidade. Mas eu sei que a profundidade existe porque na perspectiva ela está sendo evidenciada. E quais são os pontos? E por que eu não vejo essa profundidade? Porque esse ponto aqui, que representa o fundo do meu objeto, está imediatamente atrás desse ponto aqui, ó, que representa a frente da aresta de profundidade do corte do objeto. Tá claro?
Se eu traçar uma linha de 90 graus para formar a imagem desse objeto, e esses pontos estiverem sobre a mesma linha de formação da imagem, então eu não vou ter a profundidade representada. Em que caso que eu teria a profundidade representada? Deixa eu tentar ilustrar aqui. Se eu tivesse isso daqui, ó, uma rampa, aí o que ia acontecer? Esse ponto aqui, ele não iria coincidir com esse outro ponto aqui. Se tivesse uma rampa, principalmente assim, ó. E aí esse ponto aqui da frente, ele não vai coincidir com esse ponto aqui de trás. Tá claro? Sim. Então aí, moral da história, né? A gente só vai representar profundidade quando os pontos do objeto eles não estiverem sobre uma mesma linha de formação da imagem. Tá claro? E a segunda pergunta, né, que o Leonardo tinha feito era a respeito das arestas invisíveis. Tá? Deixa eu aumentar aqui a imagem, para deixar isso bem claro. Seria essas linhas tracejadas aqui. O que essas linhas tracejadas significam? Significam que eu sei que um elemento vazado existe, mas eu não consigo enxergar por determinado ponto de vista do objeto. Ou seja, o elemento vazado está coberto por uma superfície. Tá claro? Então aí ele não seria representado. Porque Calma os lá. pontos são. Visualmente, eu não enxergo ele. Então, eu posso deixar de representar? Eu não posso, sabe por quê? Porque se eu não represento o elemento, o vazado através de linhas tracejadas, por mais que eu não enxergue ele por determinado ponto de vista, eu tenho que informar que esse elemento existe, porque senão na hora de montar a peça eu vou conseguir montar. Não, vai ficar só um quadrado mesmo. Pois é, eu não vou conseguir montar, porque eu não vou conseguir localizar as outras dimensões do elemento vazado. Por exemplo, eu não vou conseguir enxergar a profundidade. Né? Não vou conseguir enxergar qual que é a altura que o corte começa a ser feito, ou que o corte termina de ser feito. Tá claro? O corte para representar, né, aquela parte vazada, eu tenho que sempre encontrar os pontos onde estão localizadas as partes da peça que vão ser cortadas, tá? Por mais que eu não enxergue diretamente esses elementos, que é o exemplo aqui da segunda figura, né? Toda lateral tem uma superfície inteira que cobre o elemento vazado do centro da peça. E aqui é importante também destacar uma coisa, ó, a perspectiva não tem fundo. Quando não, o fundo não é indicado na perspectiva, significa que o furo atravessa a peça inteira. O corte atravessa a peça inteira, que é o que foi representado corretamente aqui nesse exercício. Tá claro? Então, tem que representar arestas invisíveis sempre, tá? Mesmo que você não consiga enxergar o objeto, mesmo você não consiga enxergar aquele detalhe do objeto, né? O elemento vazado do objeto por determinado ponto de vista. Tá claro? Aqui, ó, por exemplo, aqui nessa quarta figura, o fundo ele está bem identificado. Por isso que a vista lateral ela tem uma delimitação, tá claro? Está certo essa vista lateral?
Tá quase, tá? Só não tá mais certa pelo seguinte motivo. Você soube colocar o raciocínio certo. Aqui na perspectiva deu para ver que tu quadriculou para achar os pontos. Só que tem um detalhe, né? Aqui, ó, você representou todos os elementos que tinham que ser representados, mas as medidas não estão bem corretas. As medidas não estão corretas. Por quê? Porque aqui, ó, deu quase na metade da peça, deu praticamente a metade da peça. Tu quadriculou certo, mas na hora de transcrever aqui para a representação em vistas, Ah, faltou sim. Tinha que ser maior, no corrigir caso, as as laterais. unidades de medida. Pode falar. Tinha que ser maior, no caso, essas laterais da vista superior e frontal. Tinha que ser um pouquinho mais para trás, né? Porque Ah, ó, se tu for observar que é o traçado da perspectiva. aham. Ah, se for observar o traçado da perspectiva, aí o que que você vai observar? Que o corte foi feito na metade praticamente, ó, né? Eu cortei metade da profundidade para poder avançar na profundidade, para poder encontrar o fundo da peça, e eu cortei em mais ou menos um quarto da altura para poder fazer o corte da base do vazado. Tá claro? Sim, sim, professor. Então, o quadriculado foi todo certo, só faltou uma atençãozinha aqui nas unidades de medida. De resto, tá tudo correto. Gente, mais alguma pergunta? Sim. No remoto, sim. No ensino presencial, eu costumo dar a peça para os alunos medirem. Mas, infelizmente, não, no modo remoto não dá para a gente fazer isso. Eu peço para os alunos medir a peça com lápis, tudo, anotar a medida. Infelizmente, vai ser só por perspectiva mesmo, nessa primeira parte dos EPOs. Cavaleira é menos usada. Na verdade, a cavaleira, na verdade, ela é a primeira perspectiva que a gente aprende, né? Quando a gente faz o desenho do cubo. Mas aprende de forma errada, porque a gente não aplica a distorção lateral. Mas ela acaba sendo menos utilizada justamente por conta no caso do sistema de projeção ortogonal, justamente por conta da distorção lateral. Tá? Tem outras aplicações, né? Que quando eu quero evidenciar, por exemplo, a frente da peça, eu acabo usando a cavaleira. É mais comum para a gente, aqui na elétrica é isométrica. Isométrica tem até algumas aplicações de desenho de construção civil. Tá? Agora, com o advento do BIM, né, e com os modelos 3D de representação das edificações para desenho de eletrodutos, é muito utilizada a isométrica para poder mostrar como que o eletroduto está implantado na edificação. E também a perspectiva isométrica ela é muito utilizada no desenho do projeto hidrossanitário. Um dos desenhos obrigatórios é o isométrico das tubulações, no projeto de águas, principalmente.
Gente, mais alguma dúvida? Qualquer coisa é só perguntar. Lembrando, né, não sei se vocês já viram, mas eu já postei ali, reforçando o aviso, acho que eu já falei também na última aula, sobre a atividade de sistemas de projeções ortogonais, né, que eu já solicitei quais são os exercícios que vão valer nota. O enunciado e o link de envio já está disponível ali no Moodle, para vocês enviarem a tarefa até dia 2, até às 23h59 no dia 2. Então, essa orientação está no manual. No caso dos desenhos à mão livre, não precisa. É só para os desenhos de instrumentos. As folhas 5 e 6, elas são um pouquinho mais difíceis. Tem umas adiante que são mais ainda. São peças maiores também. Depois pega o jeito até... É legal fazer os exercícios, só que demora um pouquinho. Mas é divertido. É um quebra-cabeça.
Gente, mais alguma dúvida? Certo. Qualquer coisa é só notificar aqui no chat, escrevendo o arroba na frente do meu nome, que aí a notificação aparece mais rápido para mim, ou apertando na mãozinha que fica na parte superior da nossa janela de videoconferência do Teams.
Não, o EPO3 ele não está na lista de entregas. Na lista de entregas estão o 2, o 4, o 5 e o 6. O 3 ele é bom para dar uma treinada na parte de rampas, que ele é um dos primeiros que começam a ter rampas.
Gente, mais alguma pergunta? Caso tenham alguma dúvida ou apresentar os desenhos, é só avisar. Um detalhe importante, né? Os desenhos que vão valer nota, naturalmente eu não vou corrigir aqui na hora, tá? Eu vou olhar depois com mais atenção. Eu posso dar algumas dicas de como fazê-los, mas eu não vou passar a resposta aqui na hora. Tá? Então, caso queiram saber a resposta efetiva de algum exercício, procurem mostrar aqueles exercícios que não valem a nota. Tá? Mas se querem indicação de como entender a resolução dos exercícios valendo nota, não tem problema nenhum, vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Tá? Só que não vão receber a resposta naturalmente. A resposta só vem depois. Os critérios de avaliação são o seguinte, tá? Eu vou observar se as medidas estão próximas, né? Estão proporcionais, não vou medir exatamente, né? As proporções, mas se visualmente está proporcional, se, por exemplo, a metade da peça não passou tanto de fato da metade da peça visualmente, né? Como que as proporções estão distribuídas que nem como eu apresentei aqui no exercício do Leonardo anteriormente, né? Que aí eu indiquei lá que, ó, o corte ali que tu fez, a representação do corte da peça na vista omitida não estava exatamente na metade da profundidade. Então, isso vai ser avaliado, né? As medidas, eu vou verificar se todos os elementos da peça estão presentes. Eu vou verificar se as distâncias entre uma vista e outra estão iguais, porque não sei se vocês observaram, e eu acho que na videoaula eu deixei isso claro. Agora eu não estou lembrada, mas eu acho que eu reforcei bastante esse ponto, que a distância entre uma vista e outra ela precisa ser igual. Por quê? Para que eu possa fazer a relação para que eu possa transferir informação de uma vista para outra, né? No caso, por exemplo, da lateral para a superior, eu faço transferência dessa informação utilizando linhas de 45 graus ou utilizando o compasso, né? Antigamente o pessoal desenhava uns instrumentos de desenho e fazia a transferência das informações de uma vista para outra utilizando os esquadros e o compasso, tá? Então, eu vou verificar o alinhamento entre as vistas, o espaçamento entre as vistas, os elementos, se todas as arestas visíveis e invisíveis estão integrando a peça, a representação. Vou verificar as proporções entre as medidas. São basicamente esses três critérios. Tá?
Normalmente eu desconto de meio em meio ponto a cada 2 erros. Tá? E uma coisa que é importante também é desenhar corretamente a envoltória da peça, ou seja, as dimensões principais e de maior tamanho do sólido de origem na vista, né? Por exemplo, se eu vou representar a vista frontal, eu tenho que desenhar a largura, e se a peça, vamos supor que a peça tenha as medidas da peça da perspectiva, né? 2 unidades na largura, 6 unidades na profundidade e 4 na altura. Então, se na vista frontal dessa peça eu desenho, se eu quero desenhar a vista frontal dessa peça, eu tenho que representar largura e altura com 2 unidades de medida por 4 unidades de medida. Tá? Eu tenho que sempre manter essa proporção, 2 por 4, entre a largura e a altura. Tá? O tamanho da unidade de medida que você vai utilizar para desenhar as vistas ortogonais pode ser maior que o tamanho da unidade da perspectiva. Tá? Que nem da forma que nem ilustrado no desenho 1. Né? No desenho 1, não sei se vocês observaram, e no modelo ali da folha do EPO1, a unidade de medida utilizada para o desenho das vistas, ela foi maior que a unidade de medida da perspectiva. Tá claro? Eu reforço bastante a atenção. Às vezes o pessoal fica com dúvida, né? Quando a gente trabalha com unidade de medida, o que a gente tem que se preocupar mais é a quantidade dessas unidades. A gente não pode alterar a quantidade das unidades, mas adotar uma unidade maior para tentar fazer o desenho com uma determinada medida, caso a gente queira ampliar, né, o tamanho desse desenho, não está errado. Tá? Existem 2 formas, né, de alterar o tamanho do desenho, de representar o desenho ampliado ou reduzido, né, de alterar a escala do desenho no desenho à mão livre. Uma delas é você manter a quantidade de unidades de medida e utilizar unidades maiores. Só que nesse caso você não tem bem a certeza de qual que é a escala que você está aplicando. Mas você altera o tamanho, né? Então essa unidade pode ser maior ou pode ser menor, aí você vai ampliar ou reduzir conforme o tamanho da unidade, só que você não vai ter certeza do fator de escala que você está aplicando. Para ter certeza do fator de escala que você está aplicando, aí você vai alterar a quantidade de unidades, né? Com as devidas proporções. Nesse exemplo aqui que eu dei para vocês da peça da perspectiva, por exemplo, que as medidas são largura de 2, altura de 4 e profundidade de 6, né? Aquela peça do modelo da perspectiva que a gente mostrou no início da aula. Nesse caso, se eu quiser reduzir pela metade o tamanho desse objeto, aí eu vou manter a proporção, mas dividir todas as unidades por 2. Por exemplo, se eu quero diminuir o tamanho do objeto em 2 vezes, né? E aí eu vou ficar com a largura 1, com a altura 2 e com a profundidade 3. Tá? Só para dar um exemplo. Mas eu mantenho a mesma unidade de medida que eu utilizei para fazer o desenho 2, 4, 6,
Eu vou utilizar para fazer o desenho 1, 2 e 3, de medidas 1, 2 e 3, só que eu vou contar, fazer a contagem de... eu vou contar menos unidades de medidas, mas obedecendo a proporção entre os lados da peça. Aí eu vou controlar o fator de escala. O Leonardo perguntou se tem que identificar a escala que você está desenhando. Não, no exercício do EPO não, tá? Professora, Pode falar. se nós precisar, por exemplo, pegar as medidas do sólido de origem e precisa rabiscar por cima da folha, precisa aparecer esse rabisco também na folha que a gente vai A linha entregar? auxiliar é desejável que deixe, tá? Aí só reforça o contorno da resposta principal. Eu prefiro que deixe. Fica mais fácil de eu corrigir, de eu entender o raciocínio de vocês, tá? Só tentem fazer com que essas linhas auxiliares elas não se confundam tanto com a resposta final do exercício, né? Ou seja, linha auxiliar tem que ser com traçado fraco e o contorno da resposta final do exercício tem que ser com traçado mais reforçado, tá? Ok, então. Tem que cuidar para o desenho não ficar poluído, né? Isso daí que eu acabei de falar, para o desenho não ficar poluído visualmente e ser possível de interpretar.
Gente, mais alguma pergunta nesse finalzinho de aula? Tudo certo, como tem que ser sexta-feira, né? Gente, então por hoje era isso, tá? O que eu tinha para explicar para vocês. Caso tenham mais alguma dúvida, ainda tem horário de atendimento antes da nossa aula na terça-feira. Tem os horários do monitor e tem a nossa aula de quarta-feira, tá bom? Bom fim de semana.